gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 26 de maio, nós vamos começar agora a nossa aula de português. Então, se você já está aí com o seu livro integrado, sua ficha de atividade de português, vamos começar a nossa aula, tá certo? Logo aí na nossa primeira unidade desse livro, que na realidade é a unidade 3, né, dando continuidade aí aos nossos estudos, nós vamos ver o que acontece à nossa volta. Por que vocês acham que o nome dessa unidade é esse, né? O que acontece à nossa volta? Por que vocês acham isso? Logo na abertura do nosso capítulo 1, que textos que nos mobilizam, né? Logo na abertura aí desse capítulo, nós podemos ver uma imagem de uma sala, né? De uma família, de uma casa, uma sala, onde nós podemos ver aí algumas crianças sentadinhas em frente a onde? A uma televisão, né? Eles estão assistindo, né? Porque o que tem a ver essa imagem com o nosso tema, né? Por que vocês acham que a abertura do capítulo, o livro nos propôs aí uma imagem de crianças vendo TV, né, na sala de casa? Exatamente, gente, porque na televisão que nós encontramos muitas das informações, né, do dia a dia das pessoas, né? A gente assiste os jornais, a gente vê a TV e acaba vendo várias informações, né? E aí o que acontece à nossa volta, né? Nós ficamos muitas vezes informados de algumas coisas, né? Através do que a gente vê nos noticiários, né? E é sobre isso, sobre esse gênero textual aí, notícia, que nós vamos estudar nesse capítulo, nessa unidade, tá certo? Então fique observando a explicação, veja direitinho, né, o texto apresentado, as explicações que vamos fazer aí durante esse vídeo para você aprender mais sobre esse gênero textual e mais sobre o que nós vamos trabalhar nessa unidade, tá certo? Então vamos lá. Vamos conhecer alguns textos que nos passam informações do que acontece à nossa volta. Reflita um pouco sobre as perguntas do ícone Conversa Vai. Como você costuma ficar sabendo do que acontece em sua comunidade? As pessoas próximas a você têm o hábito de comentar o que acontece no bairro? Que assuntos eles relatam? No ícone Conversa Vem, o mundo é muito grande e por isso não é possível descobrirmos tudo o que acontece nele. Como você fica sabendo do que acontece em outros países mesmo sem estar lá? Aproveite o espaço para responder o que você pensa sobre esse assunto e responder essa pergunta, tá certo? Fique à vontade, pois essa é uma resposta pessoal. No início do nosso capítulo, apresenta um texto que informa o leitor sobre um evento importante em uma comunidade. Leia com atenção e descubra do que se trata. Então, se você quiser, dê uma pausa no vídeo e faça a leitura desse texto, tá? É um textinho pequeno, então você pode ler aí rapidamente, dar uma pausa no vídeo e faça a leitura para você saber sobre o que trata esse texto. Veja que no texto apresenta o glossário, onde dá o significado, né, das palavras ou siglas que a gente não conhece. Tá? Então, para você ficar aí ligado e conseguir entender bem o texto, também faça a leitura do glossário quando ele aparecer. Se a leitura ainda lhe deixou alguma dúvida, refaça a leitura, releia de novo, quantas vezes for necessário para que você entenda perfeitamente do que se trata o texto. Observe também no final do texto, né, no final aí da página 10, aparece uma imagem de duas pessoas, né? Um menino e um homem. E cada um deles estão usando um meio de comunicação onde nós podemos encontrar as notícias. Logo na sequência, da página 11 à página 14, nós temos o ícone para entender o texto. Leia as perguntas e responda à atividade. Se tiver dúvida, vá ao texto e leia novamente. Sempre que você estiver realizando uma atividade de estudo de texto, e tiver dúvida sobre uma questão, leia o texto novamente. Muitas vezes, quando a gente realiza uma leitura, alguns detalhes importantes passam despercebidos. E quando a gente lê novamente, a gente consegue encontrar algumas informações que antes a gente não tinha encontrado. Então, gente, aí na página 15 do nosso livro, nós vemos aí o tema A Mesma Notícia em diversas mídias, né? Hoje em dia, nós podemos observar, né, os assuntos mais falados em todas as mídias, né, é exatamente aí o vírus, né, novo que chegou causando todo esse alvoroço, né, e acabou assustando muita gente, né. E nós podemos ver uma mesma notícia sobre esse tema em várias mídias.
Como assim várias mídias? Nós podemos ver na televisão, no rádio, nas revistas, nos jornais e em vários outros meios de comunicação que hoje são muito utilizados. Por exemplo, as páginas, né, de jornalismo que tem no Facebook, nos Instagrams, nos sites, no YouTube, nos Twitters e vários outros que a gente vê também comunicadores, repórteres, pessoas, né? Não pessoas que falam de assuntos que desconhecem, mas pessoas que são profissionais da área, como médicos e tudo mais, e que passam também informações sobre isso, né? E tudo isso acaba influenciando a nossa percepção sobre o assunto, né? Então, quando a gente vê várias notícias na mídia, né, na mídia sobre o mesmo assunto, né, aquele assunto tal mais falado, a gente pode ver vários formatos, aquelas notícias e falando, nos informando sobre aquele assunto. Então vejam aí a explicação sobre esse tema, vejam também o que é uma notícia, vejam também a definição do gênero textual notícia, tá certo? Observem bastante aí essa explicação para você conseguir identificar esse gênero textual quando você lê e também conseguir trabalhar para fazer, né, para produção textual sobre o gênero textual notícia, tá certo? Então vamos lá. Você realizou a leitura do texto que fala sobre a Feira de Adoções de Animais. Agora, na página 15, nós podemos ver outro meio de comunicação relatando essa mesma informação, edição especial da Feira de Adoção. Ou seja, a notícia pode vir em vários formatos e diversos suportes, por exemplo, em jornal impresso, revista impressa, jornal online ou revista online. Na página 16, vimos a definição do que é notícia, que é um texto que informa as novidades e os acontecimentos importantes às pessoas. Pode se referir a algo que já aconteceu ou que ainda acontecerá. Algumas notícias podem interessar a todo mundo, outras a um país e outras apenas a uma pequena localidade. Esse tipo de texto é geralmente curto e objetivo, já que seu principal objetivo é informar. A notícia é um texto jornalístico e pode ser divulgada em diferentes mídias, televisão, internet, rádio, jornal e impresso. Agora vamos observar aspectos composicionais de uma notícia escrita, tanto em jornais impressos quanto online. Nos telejornais, nós podemos ver as notícias ditas oralmente e apresentando não só fotografias, mas pequenos vídeos. Além disso, é possível que tenha um repórter entrevistando as pessoas. Já o jornal impresso online tem outras características. Vamos observar algumas delas. Observe o texto da página 17. Se preciso, dê uma pausa no vídeo e faça a leitura atenciosa do texto. Agora, vamos observar alguns aspectos importantes nesse formato de notícia. Primeiro, nós podemos ver o título, que é também chamado de manchete, e tem o objetivo de chamar a atenção do leitor e aparece em destaque, normalmente em letras maiores. Depois nós podemos ver a gravata, que é o texto abaixo do título, para destacar informações da matéria. Também aparecem informações como data, o local e quem produziu o texto. As fotos também são um meio de apresentar a informação. E logo após a foto, dá uma legenda explicando um pouco sobre o que está relatando na foto. Logo depois, nós podemos ver como se fosse um resumo na notícia e oferece informações rápidas e objetivas ao leitor. Por fim, podemos observar o corpo da notícia. A informação é apresentada de forma mais detalhada, por ordem de importância. Na sequência do capítulo, nós podemos ver uma atividade no ícone mão na massa. Você irá ler esses 3 textos apresentados, são textos curtos. Faça a leitura do texto e depois responda qual deles é uma notícia. Observando o conteúdo e o formato desses textos, justifique a sua resposta. Então, faça a leitura do texto e realize a atividade. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o gênero textual notícia. E durante aí o decorrer dessa semana, nós vamos estar fazendo também algumas correções. Então, no final aqui do vídeo, eu vou deixar a agenda, tá bom, dessa aula, para vocês realizarem as atividades e treinarem um pouco aí sobre o que a gente estudou.
E também vou deixar uma correção do conteúdo aí na disciplina de português, tá certo? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Estude, amplie seus estudos, tá? Não fique somente estacionado no que a gente estudou aqui. Se você quiser dar continuidade já ao capítulo, para estudando, para ir adquirindo mais conhecimento sobre os assuntos, para na próxima aula você já tá por dentro do assunto, estude, tá certo? Então é isso, gente. Um beijão, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!